Moisés e o caminho da filiação. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Moisés se destaca como a figura preeminente do Antigo Testamento. Houve grandes homens antes dele e grandes homens depois dele, mas por mais de 1000 anos as palavras finais de Deuteronômio permaneceram verdadeiras. Desde então, nenhum profeta se levantou em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Verdade até que sua própria profecia se cumprisse. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás, DT 6:15 da tarde. Qual era o segredo de sua grandeza? A resposta é sua semelhança com Jesus. Ninguém no Antigo Testamento era mais parecido com Jesus do que Moisés. O mundo agora quer mais pessoas como Moisés e como Jesus. Não lhe faltam políticos, líderes religiosos ou cientistas. Todos eles são abundantes, mas não podem resolver os seus problemas. O mundo não quer nada menos do que filhos de Deus. Paulo expressou essa verdade em Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação geme e sofre dores de parto até agora. Se isso era verdade quando Paulo escreveu, é 100 vezes mais verdade agora. Jesus foi o Filho primogênito de Deus. Sua vida foi uma demonstração total de Deus. O impacto de seus breves 3 anos de ministério, sua vida, morte e ressurreição ainda é sentido hoje, mesmo por aqueles que mal ouviram seu nome. Deus nunca pretendeu, no entanto, que sua vida fosse uma performance solo única e inédita. Em vez disso, ele foi o primeiro dos primeiros frutos para Deus, a ser seguido por outros como ele. Ele foi um sinal apontando para aqueles que viriam depois. Sua morte como o Cordeiro de Deus sem pecado pelos pecados do mundo inteiro foi, naturalmente, final e única. Sua vida, vivida no poder do Espírito de Deus, não é protegida por direitos autorais, mas sim destinada a ser reproduzida. Moisés nos dá uma prévia dessa vida. Ele era mais parecido com Jesus do que qualquer outro nas páginas do Antigo Testamento. À medida que nos aproximamos da grande hora da manifestação dos filhos de Deus, se trilharmos o caminho da filiação, encontraremos muito na vida de Moisés que corresponde e explica a nossa própria experiência. Neste artigo, selecionei eventos e características da vida de Moisés, comparando cada um com acontecimentos semelhantes ou contrastantes na vida de Jesus. Meu objetivo é que, ao compreendermos seu significado, tenhamos uma compreensão mais clara do que Deus está fazendo em nossas vidas à medida que avançamos pelo mesmo caminho. O nascimento de Moisés. Vários nascimentos incomuns são descritos na Bíblia. Isaque, Sansão e João Batista, assim como Jesus, tiveram seus nascimentos anunciados por anjos. Moisés era como Jesus de uma maneira diferente. Eventos trágicos unem seus nascimentos ao longo dos 1500 anos que os separaram. Em cada caso, um monarca maligno decretou a destruição em massa de bebês na tentativa de proteger seu trono. O faraó ordenou que todo menino hebreu fosse morto. Herodes ordenou que todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos fossem mortas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, descreve um evento semelhante. O grande dragão vermelho está diante da mulher em trabalho de parto, esperando para devorar seu filho. 2 vezes também na história de Israel encontramos eventos paralelos. Poucos dias após o nascimento da nação nas águas do Mar Vermelho, eles enfrentaram as hordas amalequitas que os teriam destruído se não fosse a intervenção divina. 3 milênios e meio depois, os exércitos árabes combinados atacaram o recém-renascido Estado de Israel, e novamente sua sobrevivência foi milagrosa. Todos esses 5 nascimentos, o nascimento de Moisés, o nascimento de Jesus, o nascimento do menino no Apocalipse e o nascimento e renascimento de Israel, nos ensinam a mesma lição.
O nascimento, especialmente o nascimento de um menino, é algo que Satanás contesta. Em cada ocasião, vemos sua fúria e ódio. Em cada caso, Deus intervém e o menino é levado para um lugar seguro. Quem é este menino? Moisés foi o seu precursor. Jesus é a sua cabeça. Os filhos de Deus, agora nascidos, e ainda não manifestados, que são chamados para compartilhar o trono com Jesus e governar as nações com vara de ferro. Esses filhos são o corpo do menino. E quanto às filhas de Deus? Este menino também inclui mulheres. Podemos também perguntar: a igreja, a noiva de Cristo, também inclui homens. Babilônia, a grande, a prostituta e mãe das prostitutas, também inclui homens. Eu diria um enfático sim a todas essas perguntas. O masculino nas Escrituras simboliza o espírito e o feminino simboliza a carne. Pessoas que andam segundo o espírito, sejam homens ou mulheres, são espiritualmente masculinas. Pessoas que andam segundo a carne, sejam homens ou mulheres, são espiritualmente femininas. É esse tipo de mulher que deve cobrir a cabeça e ficar em silêncio nas igrejas. Portanto, os filhos de Deus são aqueles que são espiritualmente masculinos, independentemente de seu sexo no natural. O nascimento desses filhos é contestado pelo adversário, mas sua sobrevivência é certa, pois o que é nascido de Deus vence o mundo. A princesa levou o bebê Moisés ao palácio no Egito e seu futuro parecia promissor. Novamente, como nos dias de José, havia um hebreu no palácio egípcio. Seria Moisés um salvador semelhante para seu povo? Para mais informações sobre este assunto, leia Nascimento do Menino. O nome dele. Consideremos agora o significado do nome Moisés. A princesa o chamou de Moisés, Moshe, dizendo: porque o tirei, Masha, das águas, Êxodo 2:10 da manhã. A palavra Moshe significa aquele que tira. Nisso podemos ver duas coisas. Primeiramente, ele próprio foi tirado das águas do Egito. Essas águas representam coisas terrenas e carnais. Moisés foi tirado por Deus para o reino celestial. Ele então se tornou alguém capaz de tirar outros. Isso é ilustrado pela maneira como, contra grande oposição e dificuldade, ele tirou os israelitas do Egito. Aqui também Moisés é semelhante, mas diferente, de seu grande sucessor, Jesus. Jesus era de cima. Moisés, como nós, era de baixo. Precisamos ser tirados das águas da carne. Jesus não. Ele veio de cima para atrair outros para fora e para cima. O menino, do qual já falamos, também será arrebatado para Deus e para o seu trono. Humilhação. Enquanto Moisés vivia com luxo e conforto no palácio, o povo de Deus sofria amargas aflições e dificuldades enquanto trabalhava para seus senhores egípcios. Aos 40 anos, seu coração começou a se agitar e ele se perguntou se poderia fazer algo para melhorar a situação deles. Talvez sua mente tenha voltado a José, o grande herói nacional que havia se levantado da prisão para salvar seu povo da fome e, com ele, todo o Egito. Quão melhor estava Moisés, com sua posição no palácio e sua completa educação egípcia, para usar sua influência em auxílio ao povo. O tempo de Deus ainda não havia chegado. José, assim como Jesus, tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó e iniciou seu ministério. Moisés, embora 10 anos mais velho, ainda estava totalmente despreparado. Suas tentativas de ajudar seu povo fracassaram completamente. Do palácio, ele nada podia fazer. Ainda não havia aprendido o verdadeiro fundamento da autoridade. Moisés, nessa fase, tinha dois tipos de autoridade: a autoridade da posição e a autoridade do saber. Ele era um príncipe e foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Muitas pessoas hoje querem servir a Deus com base na autoridade humana. O que poderia ser melhor do que uma posição influente na sociedade, uma boa educação e conhecimento das Escrituras para proclamar a palavra de Deus? As pessoas ouvirão alguém com um nome e uma posição.
A verdadeira autoridade da filiação divina é totalmente diferente. Jesus não ocupava posição na hierarquia religiosa de sua época, mas falava com uma autoridade que todos reconheciam. Era a autoridade do Espírito Santo que repousava sobre ele. Sua autoridade não era humana, mas divina. Moisés teve que ser destituído da autoridade humana e compartilhar com Jesus o caminho da humilhação. Em Filipenses 2 encontramos as belas palavras: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma divina, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, reconhecido em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nossas mentes limitadas não conseguem compreender facilmente a extensão dessa descida. Certamente, teria sido suficiente para Deus se tornar homem e ser confinado em um corpo humano. Jesus foi muito além. Ele não nasceu na magnífica Roma, nem mesmo em Jerusalém, mas na pequena Belém, não em um palácio, nem em uma casa, mas em um estábulo. Ele não viveu em algum grande centro de aprendizado como Atenas, mas na desprezada cidade provinciana de Nazaré. Ele não teve educação especial nem emprego importante. Passou 3/4 de sua vida adulta como carpinteiro, antes de seus breves 3 anos de pregação itinerante. Seus seguidores não eram a jovem intelectualidade promissora de Jerusalém, mas pessoas simples da Galileia. Sua carreira terminou, para o mundo, na morte de um criminoso. Que caminho para o Filho de Deus! Moisés chegou mais perto do que qualquer outro no Antigo Testamento de trilhar o mesmo caminho. Ele deixou o esplendor do palácio egípcio para visitar seus irmãos em sua aflição. Encontrou um egípcio espancando um hebreu, então o derrubou e o matou. Muitas pessoas tentam servir a Deus dessa forma, no poder da carne. Os resultados foram desastrosos. Moisés foi forçado a um longo exílio em Midian. Lá, o único trabalho disponível para ele era o de pastor, que provavelmente desde a infância ele havia sido ensinado a desprezar. Gênesis 46-34 nos diz que todo pastor é uma abominação para os egípcios. Para nós, pastores têm uma imagem positiva. Seu próprio nome é um título do próprio Jesus. Talvez pensemos neles, de forma um tanto irrealista, como cordeirinhos saltitando em campos verdejantes sob o sol da primavera, como retratados nas Bíblias de nossas crianças. Para os egípcios, como em algumas partes do mundo hoje, um pastor era provavelmente um vagabundo sujo, inculto e analfabeto. Moisés havia se tornado pastor. No mundo ocidental, não existe ocupação que seja geralmente desprezada e tratada como pária. Na Índia, existem castas, como a dos varredores, que são tão baixas que são consideradas intocáveis. Os brahmanes estão no topo da árvore social. Há muitos outros no meio. Moisés havia deixado os brahmanes e se juntado aos intocáveis. Suponha que o príncipe Charles fosse para algum país distante e aceitasse um emprego como lixeiro. Seria uma comparação justa. Mas essa não era toda a história. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, Lemos. Sim, não o seu próprio rebanho, nem mesmo o rebanho de seu pai, mas o rebanho do pai de sua esposa. Este era o homem que havia sido príncipe no Egito. Talvez ele tenha expressado sua dor interior ao chamar seu filho de Gerson, um estrangeiro aqui. José, também no exílio, havia triunfantemente chamado seu primogênito de Manassés, fazendo-o esquecer. Ele disse: Deus me fez esquecer de todas as minhas aflições e de toda a casa de meu pai, e seu segundo Efraim, fecundidade, dizendo: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. O exílio de José o levara a uma promoção além da imaginação mais desvairada. O caminho de Moisés, pelo menos por enquanto, era o rebaixamento definitivo. Com o tempo, ele ascenderia ainda mais alto que José,
mas primeiro precisava trilhar o caminho daquele que era maior e que ele prenunciava, tornando-se Gerson, um estrangeiro aqui. Por 40 anos, essa humilhação continuou, até que toda a esperança ou mesmo o desejo por algo mais elevado se esvaíram. O caminho foi doloroso, mas não sem frutos. Lemos mais tarde que Moisés era muito humilde, mais do que qualquer homem que havia sobre a terra, Números 12:3. Em sua juventude, ele não era humilde. Por natureza, nenhum homem o é, e pessoas criadas em palácios provavelmente são menos humildes do que a maioria. Os pobres são mais frequentemente humildes. Deus operou nele para remover sua orgulhosa autoconfiança e produzir nele a característica suprema do homem maior que viria. Muitas pessoas são atraídas pelo poder e pelos privilégios da filiação, mas não percebem que precisam primeiro trilhar o caminho da humildade. Somente se sofrermos com Jesus, finalmente reinaremos com ele. A filiação não é uma viagem do ego. Pelo contrário, é a morte do ego. Pressupõe que o ego tenha sido crucificado com Cristo. Um ministério criativo. Já refletimos sobre a preparação de Moisés. Agora precisamos considerar o ministério que se seguiu. Moisés foi um pioneiro espiritual. Ele não construiu sobre alicerces lançados por outros. A tarefa que Deus lhe deu nunca havia sido realizada antes. Era completamente nova e de enorme magnitude. Jesus foi descrito como um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Lucas 00:19. O mesmo se aplica a Moisés. Seus feitos no Egito, quando estendeu seu cajado e invocou pragas, foram visíveis a todos. Seu impacto foi imediato, e todo o Egito o temeu. Suas palavras tiveram um efeito menos imediato, mas muito maior a longo prazo. Primeiramente, lançaram um fundamento para Israel, o povo que Deus havia escolhido para ser o veículo terreno de sua revelação. Posteriormente, o ensinamento que Deus lhe deu tornou-se o código moral básico para quase metade do mundo até hoje. Mal podemos compreender o impacto e a importância da vida e do ministério de Moisés. Como já citado em Deuteronômio, desde então, nenhum profeta se levantou em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O próprio Moisés dissera: O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, dentre os teus irmãos, a ele ouvirás, DT 6:15. Ninguém se comparou a ele até Jesus. Todos os santos do Antigo Testamento que vieram depois de Moisés foram, em certa medida, seus seguidores. Vemos isso mais claramente em Elias. Elias foi um grande homem de Deus, mas essencialmente um restaurador. Sua tarefa era chamar o povo de volta à lei de Moisés. O povo havia se voltado para a adoração de outros deuses e quebrado os mandamentos dados por Moisés. Elias os desafiou a retornar a YHWH, seu Deus. Ao executar a sentença de morte contra os profetas de Baal, ele estava agindo conforme a lei de Moisés prescrevia. Em grande parte, esse foi o trabalho de todos os que seguiram Moisés. Os profetas, de Isaías a Malaquias, estavam relembrando o povo de Israel a lei de Moisés. Malaquias termina com as palavras: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. As coisas que Jesus disse e fez também eram novas e revolucionárias. Aqueles enviados para prendê-lo diziam: Ninguém jamais falou como este homem. Suas palavras e ações surpreendiam continuamente seus seguidores. Eles nunca sabiam o que ele faria ou diria em seguida. Ele era totalmente criativo e original. Ele não chamou o povo de volta à lei de Moisés. Suas palavras pareceram aos seus ouvintes destruir os próprios fundamentos que Moisés havia estabelecido. No entanto, ele não veio para destruir, mas para cumprir. Gostaria de poder voltar no tempo e ser um judeu em 30 depois de Cristo, com um conhecimento perfeito das Escrituras e total ignorância de toda a tradição da Igreja. O que suas palavras teriam significado para mim? Como eu teria reagido? João,
numa tentativa de avaliar o efeito de seu ministério, concluiu seu evangelho com as palavras: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas em detalhes, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqueles que não conhecem a direção do Espírito Santo serão sempre imitadores. Copiarão o que viram outros fazerem. Só poderão transmitir o que receberam do homem. Paulo afirma em Romanos 8:14 da manhã que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus é criativo. O Espírito Santo também é, portanto, criativo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus também serão criativos. Sua criatividade não se baseará em dons naturais, mas na inspiração de Deus. No reino natural, a criatividade se baseia na imaginação humana. A criatividade da filiação será a criatividade do próprio Deus. Um ministério de entrega. Consideraremos mais um ponto em comum entre Moisés, Jesus e os filhos de Deus. Todos eles foram enviados para libertar. Moisés foi até um povo que era escravo e o libertou. No Evangelho de Lucas, Jesus iniciou seu ministério público lendo uma passagem de Isaías que descrevia sua comissão. Incluíam-se as instruções para proclamar libertação aos cativos e libertar os oprimidos. Em João 8:32 da manhã, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e 4 versículos depois: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas 5, Paulo escreveu: permanecei firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não vos deixeis prender novamente ao jugo de escravidão. Quando nos voltamos novamente para a grande passagem sobre filiação em Romanos capítulo 8, lemos no versículo 21 que a própria criação também será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade é a própria essência da filiação. Devemos esperar ver e experimentar o poder libertador do Espírito de Deus operando em nossas vidas, libertando-nos. Correntes e grilhões de todo tipo, conhecidos ou desconhecidos por nós, serão quebrados e destruídos, enquanto Ele nos prepara para a grande libertação de toda a criação que está por vir. Uma vocação especial. Em Números, capítulo 12, encontramos um episódio interessante e instrutivo na vida de Moisés. Miriam e Arão o atacaram com as seguintes palavras: porventura, o Senhor falou somente por meio de Moisés. Não falou também por meio de nós. O que disseram era muito plausível. Ambos tinham uma história no serviço de Deus. Arão havia sido porta-voz de Moisés quando eles se apresentaram diante do faraó e, posteriormente, foi nomeado sumo sacerdote. Miriam é descrita como profetisa quando liderou as mulheres no canto e na dança. É acento circunflexo x2:20 da tarde. O que disseram era verdade. Deus havia falado por meio deles. Mas isso não era suficiente para colocá-los na mesma categoria que Moisés. No versículo 3 deste capítulo, encontramos o parênteses. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro homem que havia sobre a terra. Moisés, como vimos, teve uma história que o tornou humilde. Aos 40 anos, ele pode ter sido orgulhoso. Aos 80, era um homem diferente. Miriam e Arão podem muito bem ter experimentado a ação externa do Espírito Santo. Eles não tinham, como suas ações demonstraram, conhecido a ação interior mais profunda de Deus. Deus então chamou os 3 à tenda da congregação e disse-lhes: ouçam agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em uma visão. Falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, abertamente, e não por enigmas, e ele contempla a forma do Senhor. Encontramos aqui uma distinção clara entre profetas como Miriam e Arão, e Moisés, o homem de Deus. Para aqueles com pouca compreensão dos caminhos de Deus,
Alguém que pode profetizar e exercer outros dons espirituais pode parecer um gigante espiritual. No entanto, não precisamos de muito conhecimento das Escrituras ou experiência na vida da igreja para nos convencer de que esse não precisa ser o caso. O rei Saul profetizou entre os profetas no início de sua vida. Mais tarde, ele desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Ele foi então atormentado por um espírito maligno. As vidas amplamente divulgadas de vários evangelistas na TV nos contam a mesma história. Homens podem ser usados por Deus em curas e outros dons espirituais e então cair em pecado grave. Moisés conhecia Deus de uma forma que Miriam, Arão e outros profetas não conheciam. Eles podiam receber uma palavra ou uma visão de Deus como se recebe uma carta pelo correio. Deus certamente falava por meio deles, mas Deus falava diretamente a Moisés, face a face, como qualquer fala com seus amigos. Êxodo 33:11. Devemos recorrer a uma história paralela do Novo Testamento. Em Marcos 10:35 da manhã menos 40, Tiago e João disseram a Jesus: concede que nos assentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles lhe disseram: podemos. Jesus lhes disse: o cálice que eu bebo, vocês beberão, e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não me cabe concedê-lo, mas é para aqueles para quem está preparado. Assim como Miriam e Arão, Tiago e João almejavam posições de destaque. Havia duas coisas que eles não entendiam. Em primeiro lugar, aqueles que vão reinar com Jesus devem primeiro sofrer com ele. Os 144.000 que estão com o Cordeiro no Monte Sião são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles não podem segui-lo até o trono a menos que primeiro o sigam em seus sofrimentos e humilhação. Quando pensamos nos sofrimentos de Jesus, nossas mentes naturalmente se voltam para suas últimas horas na terra. Quando pensamos em sofrer com ele, talvez pensemos em nossos irmãos e irmãs em países comunistas e outros que enfrentam prisão, tortura e outras privações por sua causa. É justo que pensemos assim, e a Escritura nos diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116:15. No entanto, há um aspecto mais profundo de seus sofrimentos. Seus sofrimentos físicos, até onde sabemos, limitaram-se às últimas 24 horas de sua vida. Seus sofrimentos espirituais continuaram ao longo de seus 33 anos na terra. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11 da manhã. Considerai aquele que suportou tal inimizade dos pecadores contra si mesmo. Hebreus 12:3. Moisés conheceu esse sofrimento ao experimentar a contínua oposição, não dos pagãos, mas do povo de Deus em relação a ele. Aqueles chamados à filiação trilharão um caminho semelhante. Em segundo lugar, aqueles que reinarão com Jesus serão aqueles que Deus escolheu. Jesus disse claramente: sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas é para aqueles para quem está preparado. O homem pensa naturalmente em termos de produção em massa. Suas máquinas produzem centenas e milhares de artigos idênticos. Deus cria com infinita variedade. Não há dois flocos de neve iguais. Toda a Escritura nos ensina que as pessoas têm vocações diferentes. Essa verdade é uma afronta ao homem natural que deseja igualdade para todos. Senhores e servos, homens e mulheres, pais e filhos, vermelhos e amarelos, pretos e brancos, todos devem ser iguais. Deus é o mestre oleiro que tem poder sobre o barro para fazer o que quiser de cada pedaço. Nossa parte é caminhar humildemente nesse chamado para o qual ele nos chama. Sob a antiga aliança, Deus tinha uma ordem. Ele escolheu uma pequena nação dentre as muitas que habitavam a terra. Desse povo de Israel, escolheu uma tribo, os levitas,
para um chamado especial. Dentre eles, escolheu alguns para serem sacerdotes, e um dentre os sacerdotes para ser o sumo sacerdote. Na nova ordem de Deus não haverá igualdade, mas o maior será o servo de todos. Transmitindo o Espírito. A história do Antigo Testamento frequentemente sofria de falta de continuidade. Grandes homens de Deus como Abraão, José e Davi receberam bênçãos, mas raramente essas bênçãos perduraram além de sua geração. A morte deles pôs fim à sua obra. Grande parte da história da Igreja seguiu o mesmo caminho. Duas exceções notáveis foram Moisés e Elias. Moisés impôs as mãos primeiro sobre 70 anciãos, sobre os quais o Espírito do Senhor desceu. Mais tarde, impôs as mãos sobre Josué, cujo nome é a versão hebraica de Jesus. Josué então se tornou seu sucessor e continuou sua obra. Da mesma forma, quando Elias partiu para o céu em uma carruagem de fogo, seu manto caiu sobre Eliseu. Todos sabiam que o espírito de Elias havia descido sobre Eliseu, que realizou o dobro de milagres que Elias havia realizado. Apesar disso, as palavras de despedida de Moisés não foram positivas. Eu sei que depois da minha morte vocês se corromperam e se desviarão do caminho que lhes ordenei. E o mal lhes sobrevirá nos últimos dias, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira com as obras das suas mãos. DT 31-29. Jesus, em contraste, pôde dizer: é para o vosso bem que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. João 16-7. O poder da reprodução está na semente, e a semente está no macho. Quando os filhos de Deus se manifestarem, não atrairão as pessoas para uma dependência desamparada de si mesmos. Em vez disso, serão capazes de partir como Jesus e transmitir seu espírito àqueles que vierem depois. A morte de Moisés. Assim como Jesus, Moisés teve um nascimento e uma morte especiais. Lemos no último capítulo de Deuteronômio que Deus o sepultou no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e que ninguém sabe até hoje o local do seu sepultamento. Judas nos conta que o arcanjo Miguel disputou com o diabo por seu corpo, e vemos Moisés ressuscitado, em pé com Jesus no Monte da Transfiguração. Mesmo antes de Moisés morrer, aos 120 anos de idade, lemos que seus olhos não estavam fracos, nem sua força havia desaparecido. A morte teve uma luta árdua para pegá-lo e um problema para mantê-lo. A morte é o último inimigo que será destruído. Enoque e Elias também conseguiram derrotá-la e ir direto para junto de Deus. O que Deus reserva para nós? O que os vencedores vencerão? Não sei, mas pelo menos li que este ser corruptível se revestirá da incorruptibilidade, este mortal se revestirá da imortalidade. A morte será tragada pela vitória. Amém. Conclusão. Para finalizar, retornarei ao ponto de partida. O mundo precisa de algo melhor do que o que já tem. No início deste século XXI, este mundo clama por libertação. Guerras, terremotos e fome trazem miséria a milhões de pessoas no mundo em desenvolvimento. O mundo desenvolvido superou os problemas da pobreza física e, em vez disso, sofre de profunda pobreza emocional e espiritual. Tudo isso acontece no momento em que o homem dispõe de mais recursos do que nunca para atender às suas necessidades. O que estamos vendo é um sofrimento em escala global. Paulo descreveu esse sofrimento em Romanos 8:19-23. A criação geme e sofre enquanto aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que agora estão em preparação. O mesmo aconteceu em menor escala quando os filhos de Israel gemeram sob sua aflição enquanto Moisés se preparava no deserto. No tempo determinado por Deus, ele veio, os tirou e os libertou. O governo humano, democrático ou ditatorial, jamais resolverá os problemas do mundo. Somente o governo divino trará justiça, paz e prosperidade. Deus governará por meio de seus filhos,
que agora está preparando. Moisés foi um precursor desses filhos. Jesus é o protótipo e a cabeça deles. O tempo para a manifestação deles como seu corpo se aproxima. Para todos os que trilham este caminho, este é um tempo de preparação. Não podemos esperar que seja fácil. É longo, estreito e difícil para a carne. A transformação de um filho de Adão em filho de Deus requer as operações profundas e, às vezes, dolorosas do mestre cirurgião. A recompensa, se perseverarmos, é grande. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a estaca, cruz, desprezando a ignomínia. Moisés considerou o opróbrio de Cristo riquezas maiores do que os tesouros do Egito. Vejamos, além das nossas provações atuais, a glória que nos aguarda no caminho da filiação.